Amém, meus irmãos, glórias a Deus, saúdo a todos com a paz do Senhor. Convido neste momento, vamos nos colocarmos em pé, nós vamos fazer uma oração, estamos iniciando neste momento esse abençoado culto. Creio que Deus tem algo especial para a minha e para a sua vida nessa noite, amém? Oremos. Senhor meu Deus, meu Pai, estamos, Senhor Deus, nessa noite diante da sua maravilhosa presença, gratos a Deus pelas tuas misericórdias que tem nos alcançado mais uma vez, e juntos estamos reunidos para louvar e bendizer o teu santo nome. Meu Deus, meu Pai, neste momento estamos iniciando este culto de louvor e adoração. Receba, Senhor Deus, o nosso culto, ó Deus, como oferta agradável a Ti. Fala conosco através dos hinos, dos louvores, da palavra que será ministrada nessa noite. Nós cremos que o Senhor tem algo especial para nós nessa noite. Fala conosco, porque nós somos necessitados de ouvir a sua voz. E assim nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos louvar a Deus com o hino da nossa harpa cristã. Temos aqui a participação da nossa orquestra nessa noite. E vamos louvar ao Senhor Jesus neste momento. Amém? Saúde a todos na paz do Senhor. Vamos estar louvando o hino número 20 da harpa.
Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, vamos nos colocar em pé neste momento. Convidar aqui o diácono, nosso irmão Gilson, que estará fazendo a leitura nessa noite oficial deste culto, seguido de oração, e após estaremos louvando ao Senhor Jesus com mais um hino. Cumprimento a todos aqui na igreja e também a todos que nos acompanham pelas redes sociais e também pelo canal 14.1 para fazer uma leitura no livro de Atos dos Apóstolos. Aí convido a todos que abram comigo a vossa Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, somente 2 versículos, versículo 31 e 32. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31 e 32. Diz assim a palavra do Senhor. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E eles pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. Quem necessita de oração? Oramos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez, Senhor Jesus, estamos aqui meditando, Senhor, na tua palavra, com essa rica oportunidade ao qual o Senhor tem nos concedido de estarmos louvando e adorando ao Senhor. Pai, continue conosco, salvando vidas nessa noite, que a tua palavra, Senhor Jesus, possa encontrar morada e assim, Jesus, ter transformações de vida, libertação e também, Senhor Jesus, a paz no Espírito. Pai, continue conosco, falando conosco, e que o Espírito Santo tenha plena liberdade nessa noite, Pai. É o que nós pedimos e assim agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, glórias a Deus. Meus irmãos, vamos continuar louvando ao Senhor Jesus neste momento com mais hino. A nossa irmã Fernanda estará conduzindo o louvor neste momento. Vamos louvar ao Senhor Jesus. Em continuação, vamos louvar o hino 7 da harpa.
Meus irmãos, neste momento nós vamos continuar também louvando ao Senhor Jesus com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Você que trouxe o seu dízimo, neste momento, convidar aqui o nosso irmão presbítero, nosso irmão Santos, que fará a conscientização concernente a este momento, seguido também de uma oração. Amém. Salve a igreja na paz do Senhor Jesus. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6, 7 e 8. Diz assim a palavra do Senhor: E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, superabundeis em toda boa obra. Vamos orar. Soberano Deus, na Tua presença, Senhor, nós nos encontramos nesta noite. Neste momento, Te somos agradecidos por estarmos aqui onde já louvamos ao Senhor com nossos hinos, Senhor. Te damos graça porque chegou o momento onde estaremos Te louvando com os nossos dízimos, nossas ofertas. Senhor, prepara o nosso coração para que possamos contribuir na Tua obra, Senhor. Aquele de nós que não está preparado neste momento, que nos próximos cultos, Senhor, nós também possamos Te louvar com os nossos dízimos, nossas ofertas. Assim Te damos graça no nome de Jesus. Estendeu a sua mão para mim.
Glórias a Deus, aleluia. Meus irmãos, vamos colocar em pé neste momento. Chegou um momento especial, maravilhoso no nosso culto. Todo culto é especial, mas neste momento nós estaremos ouvindo a palavra de Deus juntamente com o presbítero, nosso irmão Wagner. Amém? A paz do Senhor a todos os irmãos presentes que estão em casa. Que o Senhor possa abençoá-los em nome do Senhor Jesus. Irmãos, abramos nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 15 e o versículo 32. Evangelho de Lucas, capítulo 15, verso 32. Você que tem a Bíblia em sua casa, o terceiro livro do Novo Testamento. Diz o texto bíblico: mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Amém. Podeis sentar. Graças a Deus, irmãos, estamos na casa do Senhor em mais um culto, e é tão bom estarmos na presença de Deus e falarmos da sua palavra. A palavra de Deus continua ainda sendo a fonte inesgotável, a fonte real para consolar, para ajudar, para fortalecer, para trazer uma direção para aquele que precisa se aproximar da presença de Deus. Este versículo que nós acabamos de ler é um versículo que narra uma história trazida pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele, enquanto esteve em seu ministério terreno, ele falava de várias maneiras e procurava facilitar a mensagem do reino de Deus para todos os que podiam lhe ouvir. E Jesus, querendo nos trazer a informação, a mensagem da importância de nós permanecermos e estarmos na casa de Deus, ele faz uso da história de dois irmãos de uma família em que, em um dado momento, um dos filhos, ou o mais novo, ele aproximou do seu pai e disse ao pai para que pudesse lhe dar a sua parte da fazenda, a sua herança, aquilo que lhe pertencia, para que ele pudesse então tomar um rumo na sua vida, para que ele pudesse talvez desbravar o mundo, achando que lá fora ele poderia ter experiências agradáveis, experiências que pudessem encher os seus olhos e preencher o seu coração. E diz que o pai daquele jovem, com muita dor, mas sabendo que o seu filho, a partir do momento que lhe pede aquela parte de herança, ele tomaria um rumo talvez desconhecido, como assim foi para aquele pai. Aquele jovem, ele pega 1/3 da herança que lhe cabia ao filho mais novo, mas nos chama a atenção que normalmente herança é apenas dada uma vez que a pessoa a qual tem a sua posse venha a falecer, e assim os herdeiros podem tomar parte da herança. Foi um caso inusitado, mas inevitável para aquele pai. Aquele filho, ele pega a parte que lhe pertence, ele vai para um lugar distante, e ali ele começa a conhecer coisas novas, ele começa a encher os seus olhos como estava vendo,
ele começa a ter um novo ciclo de amizades, mas o texto bíblico diz que ele desperdiça toda a sua fazenda, toda a parte que lhe cabia, toda a sua herança, e dizendo que ele vivia de forma dissolutamente. Ele pegou toda aquela herança que lhe cabia e utilizou de forma errada, gastou em coisas que não deveria ser gasto, com certeza com muitos amigos ali, sabendo que tinha um grande valor financeiro, conquistou vários amigos, e ali diz o texto bíblico que gastou tudo, e lá na frente o seu irmão vai dizer que gastou com meretrizes, enfim, gastou com coisas que não agradavam ao Senhor, tudo por conta de uma aventura, tudo por conta de querer algo diferente daquilo que vivia, achando que lá fora ele teria algo melhor. Irmãos e ouvintes, não é diferente em nossos dias. Nós sabemos que o mundo é uma vitrine. O mundo hoje nos mostra, nos apresenta muitas coisas, e que se nós nos deixarmos nos envolver, nós entraremos por um caminho que infelizmente não será um caminho de plena felicidade. É uma felicidade transitória, é uma felicidade efêmera, é uma felicidade passageira. Porque o dinheiro em dado momento acaba, e com ele vai-se as amizades. A fama, o prestígio também acabam. Você que está me ouvindo pode com certeza se enquadrar nessa história, e pode até mesmo similar a sua vida à vida deste jovem, em que em algum momento você tomou uma decisão, deixando para trás pessoas que queriam o seu bem, pessoas que queriam a sua felicidade, pessoas que torciam e oravam pelo seu melhor, para viver uma aventura, para saber como é lá fora, para quem sabe buscar uma alegria experimental diante de coisas que nunca havia vivido. Talvez uma viagem, talvez novas amizades, talvez grandes festas, um novo ciclo de amizade foi-lhe apresentado, e você investiu pesado para permanecer ali reconhecido com prestígio. Mas nós precisamos entender que sempre o inesperado, o improvável, às vezes acontece. Aquele jovem não sabia o que iria acontecer com o mundo naquela época, tal como eu e você não sabemos o que pode nos ocorrer no amanhã. Diz o texto bíblico que no mundo daquela época houve naquela terra onde ele havia ido uma grande fome, e diz que ele começa, aquele jovem, a padecer necessidades. Aquele jovem que nunca tinha provado a necessidade, ele começa agora a provar o amargo daquilo que havia plantado. Ele começa a colher aquilo que um dia ele plantou. E aquele jovem agora, ele se encontra em extrema necessidade. O dinheiro havia acabado, a amizade havia ido embora. Agora encontramos um jovem com necessidade, querendo se alimentar. E então, aquele jovem que nunca talvez precisou trabalhar de uma forma tão afinca, a não ser para permanecer e cuidar daquilo que era seu. Mas agora ele tinha que trabalhar, ele tinha que usar os seus esforços para apenas se alimentar. E procurando um homem daquela cidade, diz que aquele homem o lhe encaminhou para os campos para apacentar porcos.
A vida daquele jovem se torna de mal a pior, passos largos para o desespero e a dificuldade, porque tão somente ele tomou uma atitude impensada, não planejada, não avaliou os riscos, foi tomado pela cobiça dos seus olhos, e agora ele se encontra em extrema necessidade, tendo que trabalhar para outros, talvez em uma das profissões para aquela época mais desprezíveis, que era cuidar de porcos. E diz que em algum momento daquela nova situação em que ele estava vivendo, ele começa a refletir o passado, ele começa a lembrar onde ele estava, ele começa a lembrar que ele tinha um pai, que ele tinha um irmão, ele começa a lembrar que ele tinha servos trabalhando para ele começa a lembrar de tudo que ele tinha e não sabia o valor. Muitas das vezes só descobrimos o valor de um pai, o valor daquilo que ele nos concede quando nós perdemos. É a forma mais triste de aprendizado. Aquele jovem, ele aprendeu da pior maneira, mas o texto bíblico, Jesus dizendo àqueles que estavam lhe ouvindo, diz no versículo 17, que caindo em si, nós, ouvintes da palavra de Deus, precisamos fazer uma reflexão. Dá para mudar o resultado, nós precisamos cair em si, olharmos para dentro de nós, olharmos para a nossa vida, olhar aonde nós estamos indo, como estamos vivendo, olhar para o nosso ciclo de amizade, olhar para aquilo que perdemos, olhar para as nossas necessidades e compreendermos que existe um lugar que ainda pode nos proporcionar o total e pleno socorro. Aquele jovem, quando ele cai em si, quando ele percebe o estado desprezível em que se encontrava, porque diz o texto bíblico que ele olha naquela situação e ele lembra que os trabalhadores que serviam a ele, seu irmão, o seu pai, eles tinham abundância de pão. E ele diz: e eu estou aqui perecendo de fome. Quantas pessoas não saíram da casa de Deus e hoje vivem no estado extremo de fome, fome de alegria, fome de paz, fome de segurança, fome de tranquilidade. Quantas pessoas não estão nos ouvindo e devem estar enquadrando a sua vida dizendo: em algum momento, quando eu estava na presença do Senhor, eu era feliz, eu era alegre, eu vivia uma vida feliz. E ele diz aqui: os trabalhadores dos meus pais, eles comem muito bem, eles têm abundância de pão, e eu estou aqui perecendo. O primeiro passo é saber aonde está, é cair em si, é olhar o estado, é reconhecer que fez a decisão errada. E quando ele pensa nisto, quando ele reflete sobre isto, ele diz: eu vou tomar uma atitude, porque não basta você que está me ouvindo entender e saber que na presença de Deus sempre tem o melhor, você sempre encontrará o melhor, se você não buscar. Diz aqui que ele toma uma atitude, e nós precisamos tomarmos uma atitude, porque quanto mais demoramos, mais perecemos, mais corremos o perigo de não haver mais possibilidade de retorno. Aquele jovem, ele tomou a decisão no momento correto,
mesmo sendo o pior momento para a sua vida. Porque ele diz logo no versículo 18: eu vou me levantar. Eu vou me levantar. Nós precisamos, após saber onde estamos, nos levantarmos. E alguém, você que está me ouvindo, pode dizer: mas não é Deus que tem que me levantar. Deus está com as suas mãos estendidas para te ajudar. Mas se eu não estender a minha mão para pegar na sua mão e permitir que Ele me ajude, nada acontecerá. O Senhor, Ele continua querendo ajudar, mas eu preciso tomar uma decisão. Eu vou me levantar e eu vou ter com o meu Pai. E muitas pessoas não voltam à presença de Deus, ou não se achegam a Deus, talvez com vergonha, com receio, de que um dia viveram momentos bons, ou quem sabe talvez nunca tiveram oportunidade de vivê-lo, mas sabem em que condição está a sua vida. Vive uma vida como daquele jovem, dissoluta nos pecados, nas dificuldades, mas ele disse: eu vou me levantar e vou ter com o meu Pai. Ele não se esqueceu de que tinha um Pai lhe esperando. Ele não esqueceu de que ele tinha uma família, que ele fazia parte de uma família. O texto diz que ele disse: eu vou voltar ao meu pai e vou dizer-lhe: Pai, eu pequei contra o céu e perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho, faz de mim como um dos teus trabalhadores. Porque para aquele jovem, tão somente ele ser recepcionado pelo pai como um dos trabalhadores, receber o pai como um dos servos, porque a necessidade dele era uma necessidade de alimentação. Ele passava necessidades de alimentação. E muitos aí fora querem se aproximar de Deus por conta de uma necessidade existente. Muitos talvez estão enfermos, outros desempregados, outros com problemas familiares. Há uma necessidade que lhe faz você aproximar e buscar a Deus. E você talvez vem na condição de apenas ser um mero trabalhador, de ser um mero servo, de apenas saciar a sua necessidade. Mas o Pai, Ele sempre tem coisas maiores para aqueles que se aproximam dele. O Pai sempre tem algo a mais para entregar-lhe, porque o Pai, quando Ele vê o seu filho, aleluia, glória a Deus. O Pai disse aos seus servos, porque quando o jovem se levanta e vai, e o Pai o vê, porque o Pai estava ali aguardando, e quando vê o seu filho, aquele filho talvez poderia ter pensado que o sentimento de pai havia acabado, de que aquele pai não tinha mais o amor paterno, que não tinha mais carinho, que não tinha mais compaixão, que não iria recepcioná-lo como filho. Mas o pai o surpreendeu, porque o pai não olhou o que ele praticou, o pai olhou para a vida dele, o pai olhou para o seu filho que havia retornado. Deus não está interessado naquilo que você fez lá fora. Deus está interessado na sua alma e na necessidade de suprir sua necessidade, mas acima de tudo, de lhe ajudar. Porque o texto diz que o pai o beijou, que o pai o abraçou, que o pai, ele se moveu de grande compaixão. Ele correu, ele lançou-lhe o pescoço, ele beijou o seu filho.
O pai estava com saudade, o pai estava com aquele mesmo sentimento inabalável, demonstrando que o amor de Deus é um sentimento inabalável para a humanidade. Deus, Ele ama o pecador, Ele aborrece sim ao pecado e a sua prática, mas Deus ama o pecador. Quando aquele jovem, ele chega e declara para o pai que queria estar mesmo na condição de um dos seus trabalhadores, diz o texto bíblico que o pai, ele então ordena dizendo: trazei depressa a melhor roupa. O pai traz de volta a dignidade àquele jovem. Ele veste aquele jovem que estava agora maltrapilho. Ele estava ali com as roupas rotas. O pai traz novamente dignidade, porque quando nós voltamos para a presença de Deus, a nossa dignidade é restaurada. Nós não somos vistos da mesma maneira. Tem algo em nós que nos identifica como filho de Deus. Diz que ele põe um anel na sua mão. Anel é símbolo de aliança. Anel é símbolo de compromisso. Aquele jovem estava novamente tendo compromisso reatado com o seu pai. Apenas os filhos tinham o anel, aleluia, que o identificava como proprietário, como filho de todas aquelas propriedades. O anel simboliza o compromisso. O nosso compromisso com Deus simboliza que nós somos filhos de Deus. Que nós servimos a Deus e Ele tem-nos por filho. E por fim colocou-lhe sandálias nos pés. Aquele jovem agora, ele volta à condição natural de saída. E o pai, não se conformando com isto, manda matar ali um bezerro cevado. Eles comem, se alegram, fazem festa, porque Deus, Ele faz festa quando você, filho, volta para a presença de Deus. Há uma grande festa no céu quando um filho desgarrado volta à presença de Deus, arrependido de todos os seus pecados, aleluia. Mas diz que havia um jovem, o seu irmão mais velho, quando chega àquele lugar e ele vê aquele barulho, ele pergunta para os servos: o que é isso que está acontecendo? E então um dos servos diz: aquele teu irmão que havia ido embora, ele retornou, o seu pai está dando uma festa, estão se alegrando pelo retorno dele. O filho chega naquele local, não quer se aproximar, reluta em entrar. O pai vai lá e fala: meu filho, entre para se alegrar. Esse teu irmão estava morto e ele reviveu. Ele estava perdido e ele foi achado. É momento de nós se alegrarmos. O pai disse: meu filho, tu estás sempre comigo e todas as minhas coisas são tuas. Mas meu pai, o Senhor nunca me deu um cevado para se alegrar com meus amigos. O pai tão somente lhe respondeu: meu filho, você nunca pediu. Nós temos 2 filhos. Um filho perdido lá fora, que perdeu a dignidade, mas que se arrepende, volta à casa do pai e é lhe restituído o posto. Existe um outro filho que está na casa de Deus, que tudo é seu, que ele pode usufruir, receber todas as bênçãos, mas não o faz, não consegue compreender, entender a posição que está. O pai então, ao trazer isto, ele consegue proporcionar a reconciliação, e aquele filho mais velho que não havia compreendido, começa a entender, e ele então se une à família para se alegrar. Nós nesta noite também queremos se alegrar pela tua vida.
Você que está me ouvindo, você tem a oportunidade, em breve será feito um apelo onde você pode também, na condição de filho pródigo, voltar à presença de Deus. E você que está na casa de Deus, veja as coisas boas que você tem à sua disposição e usufrua de tudo que Deus tem e já tem entregado em sua mão. E assim eu quero agradecer esta oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Quantos pode agradecer a Deus por essa palavra? Amém? Certamente ela veio diretamente do céu ao meu e ao seu coração, aos nossos corações. Este capítulo 15 do Evangelho de Lucas, ele traz 3 parábolas e as 3 têm o mesmo elemento de algo que foi perdido. Em especial nesta parábola do filho pródigo, este homem que havia se perdido, perdeu o rumo da sua vida pelas suas próprias decisões. E algo que foi muito bem colocado aqui pelo Espírito Santo de Deus, através da vida do nosso irmão Wagner, é a condição do autoexame e de tomar uma decisão. Talvez nós estamos no início ainda deste ano e você se sente perdido com tudo que já passou. Você está aqui na casa de Deus, ou você está aí no seu lar ouvindo este culto, participando deste culto, e sente a amargura de alguém que tenha desperdiçado algo, olha para o seu passado não tem do que se alegrar. Mas nessa noite o Espírito Santo de Deus falou ao seu e ao meu coração de uma forma especial. Você foi encontrado, o Senhor está te vendo. Você não está perdido nessa caminhada. O que você precisa fazer é se levantar. Talvez você está como morto, como o pai tinha desse filho, estava tido como morto. Mas nessa noite, eu digo novamente, você foi e você é achado de Deus. É noite de se levantar, é dia de se levantar, voltar à casa do Pai. Ele tem uma grande festa, um grande banquete para a sua vida. E o texto, a palavra de Deus, a Bíblia nos diz que quando nós tomamos essa posição de retornarmos à casa do Senhor, no céu também uma grande festa. E por isso, nessa noite, você que está aqui na casa do Senhor, este é o momento, nós estaremos orando por você logo mais. E você que está no seu lar, que certamente ouviu, entendeu essa palavra, Deus falou maravilhosamente aos nossos corações. Essa é a oportunidade de você se levantar, sair dessa condição triste, dessa condição indigna, e o Senhor tem roupas novas, tem algo novo para a sua vida nessa noite. Depende de você. E o Senhor e nós, a igreja, estamos de braços abertos para recebê-lo. Amém? Nós vamos louvar a Deus com mais um hino, juntamente com a nossa irmã Fernanda. E após este louvor, nós estaremos orando pela sua vida. E certamente a sua vida, a sua casa, nunca mais será a mesma, se você assim decidir nessa noite. Número 2 da harpa, irmãos.
Meus irmãos, estamos já encerrando o nosso culto nesta noite, certamente alegres pelos louvores, nossa alma está alegre pelos louvores que aqui foram entoados, regozijando também pela sua palavra, e com certeza saímos nessa noite melhores do que nós chegamos, que o Espírito Santo de Deus está neste lugar, tem falado conosco, que certamente isso tem mudado a nossa vida neste momento. Meus irmãos, domingo pela manhã nós temos a nossa abençoada escola dominical a partir das 8h30 da manhã, aqui em nosso templo sede. Domingo a partir das 17h30 o nosso primeiro culto e o segundo culto a partir das 19 horas. E o nosso convite a todos os nossos irmãos e amigos que nos ouvem nessa noite, em todas as regiões da nossa cidade, praticamente quase em todos os bairros, em todas as regiões, né? Nós temos uma de nossas igrejas e nós ficamos muito felizes de recebê-los em um dos nossos cultos. Nossos amigos e irmãos são sempre muito bem-vindos entre nós. Amém? Vamos nos colocar em pé neste momento. Estaremos orando, convidar aqui nosso irmão Wagner para fazer essa oração final e também orando pela sua vida que decidiu por Jesus, você que nessa noite entendeu a palavra de Deus e aceitou Jesus, reforçando aqui, coloque o seu nome aí no chat das nossas redes sociais ou no WhatsApp da igreja. Estaremos neste momento orando por você e durante a semana também vamos estar conversando. Os nossos pastores estará também falando com você nessa noite. Amém? Vamos orar. Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno e soberano Pai, nós queremos pedir, Senhor, por todas as vidas que ouviram a Tua palavra, que foram tocados pelas mensagens dos hinos também entoados e que tomaram a decisão por Ti. Abençoe as suas vidas, este retorno, que os Teus filhos que se entregaram para Ti, Senhor, possam provar de uma experiência maravilhosa, de ter a Tua presença em seu coração, lhe ajudando e lhe orientando nessa nova caminhada. Abençoe-os de uma maneira toda especial, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Estenda suas mãos, que a graça, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja com todos, juntos dizemos amém. Que Deus abençoe.